Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434. Peço desculpa aí por eu ter passado acho que uma semana sem fazer vídeo, mais ou menos, né? Uma semana e meia. Mas infelizmente eu tenho alguns afazeres, inclusive de análise, né, de ativos, que eu tenho um serviço que eu sempre coloco na descrição do vídeo. Mas estamos voltando aí, né? Então, fazendo análise de alguns resultados, vou continuar fazendo análise de REITs, pretendo também prosseguir numa playlist que eu tenho de análise de clubes de futebol, para a gente tentar aprender um pouquinho, né? Sair um pouquinho dessa mesmice que o pessoal fala muito das mesmas empresas do mercado. A gente fala muito de small cap aqui, eu comecei a falar de REITs também, algumas stocks. Então a gente está tentando diversificar o conteúdo, né? A gente sabe que nem sempre vai ter os likes, vai ter as visualizações que a gente deseja, até porque o meu canal é pequeno. Mas quem puder, quem gostar desse conteúdo, puder estar curtindo, estar se inscrevendo no canal, que é muito importante, comentando aí embaixo, vai ajudar bastante. Então vamos lá, prosseguir para a análise de resultados do Grupo Pets, tá? O Grupo Pets, eu gosto bastante da empresa, tá? Eu vejo um monte de gente falando besteira em Twitter, falando besteira na internet, mas principalmente no Twitter. No Twitter tem muita baboseira. Eu gosto até de seguir algumas páginas. É bom pra gente tomar conhecimento de como é que tá o andamento do mercado, as notícias do dia a dia. Mas o pessoal tá falando que a Pets está sofrendo. Realmente, o resultado da Pets não veio bom, mas eu acho que a empresa tá com uma postura boa, tá? Tá sofrendo por conta do movimento macro, assim como empresas de varejo em geral sofrem bastante, né? Com Selic alta, inflação alta. E a Pets está sofrendo mais. Mas eu vi a conferência da Pets e o CEO da Pets falou que eles não pretendem acirrar a competitividade, né? Sabe que está um pouquinho mais competitivo, principalmente no mercado físico, no mercado online também tem um pouquinho de pressão, mas a gente vê algumas falácias aí, principalmente em Twitter, falando que Mercado Livre, Amazon está concorrendo com Pets, não tem nada a ver, tá, pessoal? Quem segue Pets, os clientes da Pets, não começa a comprar em Mercado Livre e Amazon, tá? Até porque existem outras questões, o atendimento da Pets é muito bom, eles têm alguns programas de fidelidade, o preço, por exemplo, da Amazon é muito alto, tá? Mercado Livre também, dependendo de onde tu vai comprar, não é um preço agradável, então tu tem que pesquisar bastante. E a Pets tem um nicho focado, né? A gente tem até uma empresa de nicho que o pessoal não dá nada por ela, que é o Odontoprev, mas os resultados estão excelentes. Tá? Eu gostei bastante da postura do CEO, falando que eles não vão entrar nessa competitividade, que eles já têm um market share positivo, que infelizmente por conta do movimento econômico, inflação alta, que apesar de a gente ver alguns indicadores dizendo que caiu a inflação no Brasil, né, a inflação que afeta os consumidores, pessoa física em geral, continua alta, as coisas são caras, não são baratas, né? Então vai demorar um pouquinho o resultado começar a melhorar, tá? Mas a empresa está gerando bastante caixa, continua crescendo, né? Então tem algumas mensagens aqui da administração. Ué, que eu não consigo botar. Se eu consigo mexer aqui. Não consigo mexer na canetinha não, gente. Eu jurava que ia dar. Da última vez eu mexi aqui pra grifar. Eu fiz aqui pelo próprio Edge a apresentação. Mas enfim, vamos lá. Então eles continuam pautando pelo equilíbrio, né? O que seria equilíbrio? Um CAPEX controlado, crescimento das lojas, não expandir a qualquer preço, né? Perdendo rentabilidade a qualquer custo, apesar de ela estar sofrendo agora no momento, essa perda de rentabilidade é por conta de movimento macro, não é porque a empresa está perdendo share pra caramba, não, nada disso. Ela está deixando de ganhar um pouco de share, porque ela tinha um crescimento acelerado. Empresas de crescimento, a gente vê o crescimento lá no top line, lá na receita, e o crescimento dela realmente está um pouquinho inferior do que quando foi no IPO. Mas a empresa está gerando caixa, está controlando o capex, enfim, tem um endividamento controlado. Então, o que eles estão fazendo aqui? Ó, na parte de crescimento, ajustes nas condições comerciais para melhorar a competitividade, preservar a base de clientes e ganhar market share. Mas esse ganho de market share é um ganho assim, controlado, não é... Se a gente olhar esse slide, esse termo de maneira isolada, parece que a empresa vai continuar crescendo absurdamente. Nesse momento, eles vão dar uma freada, não vão crescer, igual vinha crescendo a 20%, 30% de receita no passado, vão tentar ganhar diversificando base de produtos, né, mix de produtos, preservando base de clientes, né, e aumentando aqui, de repente, número de vendas para esses clientes existentes, melhorar a competitividade, aumentar a rentabilidade, tá? E eles falam aqui da rentabilidade, né? Controlar a despesa, então não vão sair abrindo lojas igual abria no passado, capex mais controlado, e eficiência capital de giro, né? Que seria estoque dos produtos, conta a receber, enfim, para ter uma geração de caixa suficiente para sustentar os investimentos. Eu acho muito interessante essa postura do CEO, tá? A empresa não está querendo entregar crescimento a todo custo, né? E muita gente batendo aí porque a empresa não está crescendo igual crescia no passado. E é movimento macroeconômico, a empresa é cíclica, é de varejo, tá?
Aí fala um pouquinho de inovação, a empresa foca muito em digital, tá? Tem muita venda no digital. Fala no terceiro TRI, foi um período de intensas reflexões, avaliações estratégicas, prioridades, ajustes e planos. Alguns indicadores de clientes aqui, né? Que eles falam que mostram já uma melhora sequencial, mesmo que não reflita no top line. Top line, mais uma vez, a receita, no curto prazo. E isso daí foi uma postura também, um comunicado que o CEO deu nessa conferência, que eu gostei bastante. Que a Pets, apesar de estar sofrendo muito no curto prazo, a gente vê um monte de gente falando no Twitter, a empresa horrível, destruição de valor. Cara, é perfeitamente natural a empresa cair cotação, principalmente empresa de crescimento, nesses momentos que o Selic está em alta, tá? A Selic ainda está em alta. E o movimento lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, está muito ruim. Agora que parece apresentar um sinal de melhora, né? Parece que a economia está melhorando nos outros países, mas mesmo assim, no curto prazo, é isso. Bolsa de valores varia. E essas empresas de crescimento variam muito mais. Não é porque a cotação despencou que a empresa ficou horrorosa, tá? Então muita gente confunde isso. Muita empresa ruim cai também, assim como muita empresa ruim sobe também, tá? E não é o caso da Pets. A Pets caiu porque está sofrendo, é natural o mercado. Como penalizar esse tipo de empresa. Mas aí fica um monte de narrativa na internet. Mas eles estão com caminhos para aumentar a fidelização, engajamento dos clientes, tá? Se vocês olharem aqui o churn, né, que é o índice aí de diminuição dos assinantes na plataforma deles, né? Eles têm aplicativo, tem fidelização e tal, tá no menor patamar da história, então a empresa não está só contando uma historinha, eles realmente estão tentando manter, fidelizando clientes, tá? O top line não está crescendo porque eles não estão crescendo o número de lojas, não estão querendo perder rentabilidade a todo custo, apesar de já estar perdendo por conta do movimento macroeconômico, até um contrassenso, né? Então eles estão com redução de churn, né? O que eles querem fazer aqui na base de clientes ativos? Redução de churn, continuar reativação de alguns clientes antigos, isso daí vai habilitar um ganho de share, que eu falei, não é um ganho de share porque vai estourar lá no top line. E ritmo saudável de aquisição de clientes. Eu acho perfeitinho, tá? É você crescer de maneira moderada, a Pet já cresceu bastante, controlando seus custos, tentar melhorar a rentabilidade para quando vier um bull market, quando tiver uma melhora macroeconômica, a empresa vai ser positivamente impactada nos resultados também, tá? A gente vê que estão reativando alguns clientes, a setembro reativou bem mais do que abril, a 15%, o número de assinantes ativos também está aumentando, então muito interessante. E no Omnichannel, né, que considera a parte digital, entrega lá na loja, esqueci o nome agora, o termo, deve estar falando aqui depois. A empresa compra o aplicativo, vai buscar na loja, 2,6 milhões, continua crescendo também, tá? Aumento de cupons, então eles dão alguns descontos, ticket médio está meio estável, eles também estão segurando um pouquinho por conta dessa competição e devido à redução de alguns itens, né, da cesta. Aqui fala um pouquinho do mercado de pets. Isso daqui sim é uma narrativa, né? Que o pessoal começou a investir. Ah, não, é disruptivo, o setor de pets e tal, caramba, todo mundo quer um animalzinho, o pessoal parou de ter filho para ter bichinho. Isso sim é uma narrativa. Eu acho a Pets interessante porque ela pegou um nicho específico, assim como a Odontoprev, né, a parte de odontológico, e ela vem prestando um papel de crescimento, de rentabilidade, que agora está sendo afetada, de mix de produtos, enfim, de canais de distribuição, mas não só por conta dessa questão de pets, assim, que aumento da população de pets, humanização, nível de informação, renda disponível da população. Mas isso pode impactar, claro que pode, mas a gente não tem que investir na empresa só olhando essas narrativas, tá? Aí falando aqui da visão para 2024, tá? Eles continuam a posição privilegiada, é um dos líderes, sólida posição de caixa, eu falei, tem uma estrutura de capital muito interessante. Eu acho que essas empresas de crescimento que sofreram muito, tem algumas que são arriscadas, como é o caso da Pet. Claro que tem um risco, né, inerente. Se ela começar a deteriorar a rentabilidade a todo custo, mesmo com a Selic despencando lá para 9%, pô, aí é um sinal de alerta. Mas ela tem uma posição de caixa, não tem dívida apertando, né? ClearSale também, ClearSale. Não tem dívida, tem dinheiro em caixa. É a empresa que não está crescendo tudo? Não. Mas está com uma eficiência operacional muito melhor do que pré-IPO, pós-IPO. Né? Então, claro que não são empresas excelentes, maravilhosas, melhor empresa da Bolsa, não. Pô, tem empresa de small cap que é muito melhor que uma Pets, por exemplo, ao meu ver, uma Vamos, que o mercado também bateu. Mas ela tem uma posição de caixa, tem endividamento controlado, aí tem alguns incentivos fiscais contra esse setor específico aí de bichinhos, e líder no mercado, tá? Então é assim, muito interessante, eles têm aqui presença, tendências de crescimento. Tem algumas tendências, claro que tem, mas isso não é garantia. Plataforma, omnichannel, né? Estrutura financeira muito boa, busca contínua por eficiência operacional. Realmente eles estão demonstrando isso, tá? E captura de sinergia, porque eles têm algumas empresas que ainda não são rentáveis, né? Essa Zedog, rumo ao break-even, né? Que a empresa chegar lá num ponto de inflexão, tá dando prejuízo, daqui a pouco começar a dar um lucrinho, né?
Então, eles têm algumas adquiridas aí para melhorar. A Local Web, que tem essa questão e vem melhorando muito bem também, que é outra empresa aí de tecnologia. Então, falando aqui agora do planejamento estratégico, só um momentinho aqui, peraí. Então, aqui avançando, né, planejamento estratégico para 2024, eles têm um foco aí principalmente em crescimento, né, mas é um crescimento mais comedido, melhorar essa rentabilidade conforme o cenário macro for melhorando e continuar inovando aí com essas questões de cupons, entregas diferenciadas, mais ágeis, né, aumento de share aí até nessas marcas que estão no break-even, enfim, clube de benefícios que dá esses descontos, que retém mais clientes, e expansão de franquias pontuais, ó, o Z-Dog, que é a empresa a marca que eles adquiriram, alguns estudos de viabilidade, melhoria na logística, né, para também ter. A entrega deles já é muito ágil, o que o pessoal fala, né, em um dia, sei lá, ou no mesmo dia, mas de repente reduzir custo aí na logística, não sei. Enfim, é basicamente o que a gente já mencionou. Receita deles, a gente vê que cresceu 7% ano contra ano, né, na base trimestral. O lucro bruto também expandiu, mas eles perderam margem bruta. Isso aqui é efeito macro, né? A questão de combustível, questão do próprios insumos aí que eles gastam para o estoque, que impacta no CPV, e aí impacta bastante no EBITDA também, por conta dessa questão de sinergias com as adquiridas. Mas a gente vê que eles estão gerando muito mais caixa operacional, tá? 82 milhões versus 21, que eu falei, porque eles estão controlando estoque, estão controlando o CAPEX, né? O CAPEX nem entra aqui na geração de caixa operacional, a não sei que tivesse ajustado. Mas eles vêm tentando uma postura de eficiência para ter um crescimento mais controlado. Então a gente não vai esperar ter uma Pets crescendo 30%, 40% no top line até o fim de 2024, tá? Creio eu. Isso daqui, ele até acho que tem um crescimento saudável, tá? 7% nesse momento que a gente está atravessando. O que a gente tem que acompanhar é se eles vão conseguir melhorar até meados do ano que vem, de repente, aqui na questão do EBITDA, tá? Tentar melhorar aqui esse EBITDA, de repente aqui o lucro bruto, conseguir controlar um pouquinho, mas eu não sei se eles vão conseguir chegar lá na margem de 40% que eles estavam. Mas esse ponto aqui de geração de caixa operacional eu já vejo como bastante positivo, tá? A gente vê que no standalone, se considerar só as lojas Pets, cresceu 9% ao ano, tá? Então a empresa, eu acho que veio com um crescimento bom de receita. No digital, a empresa está muito forte, aí é aquela narrativa, Mercado Livre, Amazon está tomando. Cara, os números não mostram isso, tá? Pode até estar apertando eles um pouquinho, mas ó, pelo que o CEO falou, nas lojas físicas te aperta um pouquinho mais, tá? O Same-Store Sales, isso daqui já não foi tão bom, ó, menos 0,5%. Então por isso que eles vão controlar o crescimento de lojas, né? Porque as lojas que eles já têm existentes está sofrendo um pouquinho, parou de crescer. E isso é um ponto negativo, tá? Um ponto de atenção. A gente tem que acompanhar como é que vão estar as vendas das mesmas lojas, né? Lojas mais maduras, até o meio do ano que vem, né? De repente, próximo trimestre, né? Se demorar muito a reverter isso aqui, eu daria mais 2 trimestres, pelo menos, tá? Até lá, quase chegando no segundo tri de 2024, para ver como é que vai estar esse same-store sales. Lucro bruto, a questão de Alone, a gente vê que eles conseguiram até crescer, mas o total aqui a gente vê que caiu 3 pontos percentuais. E aumento da penetração digital, eles falam que foi uma questão que afetou a margem, né? Porque aí tem algumas pressões aí de custos, né? Deve ter questão de logística também, né? Que gasta mais, que eu falei, combustível. Tem até a questão aqui de maior investimento em competitividade, mudanças tributárias, que também impactam bastante. Despesas operacionais do grupo Pets cresceu tranquilo, 4,4%, mas a gente vê que a margem EBITDA caiu bastante, né? E das aquisições, eles veem que já tiveram uma melhora, né, no EBITDA, mas ainda bem pequenininho, então tem um longo caminho a percorrer, né, por mais que atinja lá o break-even das adquiridas, até para ter um mix de produtos um pouquinho melhor. A melhora de caixa é o principal ponto positivo e esse same-store sales negativo é o principal ponto negativo aqui dos resultados. Mesmo assim, a empresa ainda dá um lucro líquido, né? O lucro caiu bastante por conta do aumento de depreciação, resultado financeiro mais controlado e ainda tem um efeito negativo das aquisições. Opa, calma aí. Aqui é os 9 meses, né? 9 meses a gente vê que a receita cresceu um pouquinho mais, mas 9 meses não é a melhor base de comparação, né? Porque ainda não estava tendo um efeito tão ruim, né, se a gente considerar o ano todo, fechar lá do início do ano, da alta da Selic, né?
Demora, assim como demora a ter um efeito positivo para a economia quando a Selic começa a cair, demora a ter um efeito de retração da economia quando a Selic sobe, né, imediatamente. Demora alguns trimestres, às vezes um ano, né? Então, nos 9 meses a gente vê já não estava tão bom, né? Os semi-store sales, mas estava positivo, 4,2% e tal. Se tivesse esses semi-store sales hoje, eu diria que foi um resultado até bom da Pets, mas por conta disso o resultado até fica ruim, né? Eu diria neutro, né? Porque a geração de caixa da Pets está muito legal, a empresa está controlando bastante. Mas do ponto de vista aqui da DRE e tal, semi-store sales não veio legal não. A gente vê que nos 9 meses o resultado não veio tão ruim, tal, já estava caindo um pouquinho aqui o EBITDA, né? Despesa operacional crescendo um pouquinho mais. A gente vê que a receita não vem crescendo já há um bom tempo, né? Desde 2022, inflação pesando bastante. Mas a gente vê que nos 9 meses até cresceu consideravelmente, né? Mas aí tem essa questão toda aí das aquisições, começa a entrar sinergia. E a sinergia de top line é a principal sinergia que entra, né? A semi-store sales começou a cair aqui, ó. Não sei se foi aqui ou se teve mais para trás. A gente vê que tinha um semi-store sales saudável aqui, terceiro tri, quarto tri. Aí, pum, despencou, né? A economia indo pro buraco. E agora ficou meio que negativo. Aqui eles botam até normalizado, né? Excluindo algumas lojas, que foram impactadas pela abertura de novas unidades Pets. Por quê? Porque em algumas lojas, em algumas regiões, eles abriram loja Pets próxima de outra loja Pets. Então acaba que impacta. Eles normalizam. Mesmo assim, não dá pra gente comparar aqui com normalizado, né? Esse normalizado, sei lá, aí de repente não foi uma estratégia tão boa eles abrirem uma loja perto da outra, né? De repente só para ganhar market share. Então eu acho que é melhor esses semi-store sales aqui na barrinha azul para a gente acompanhar. A gente vê que no terceiro tri tava ok, né? Começou a cair aqui no 4, depois subiu de novo no primeiro e agora despencando o buraco abaixo. Vamos ver como é que vai ficar aqui nos próximos trimestres, no próximo tri, quarto tri, tal. Acho que a tendência é até recuperar, porque o quarto tri talvez venda um pouquinho mais, né? Até para bichinho. Nos 9 meses a gente vê também que sofreu bastante. E ele até menciona aqui, ó, reflexo, né, esse semi-store sales negativo, cenário macro desafiador, arrefecimento de inflação, queda no faturamento de serviços e ritmo acelerado de expansão. Tudo isso realmente afeta a empresa. Receita bruta no digital e penetração digital. A gente vê que a empresa vem conseguindo ganhar, tá? Penetração digital. Já há um bom tempo a empresa vem conseguindo. O segundo TRI foi um pouquinho mais fraco. Nos 9 meses cresceram ainda mais. Então eu acho essa narrativa daí ridícula, tá? Eu acho que é o melhor termo, ridículo, de falar de Mercado Livre e Amazon. E a gente vê analistas falando isso no Twitter, tá? Então eu não tenho assim o prestígio de grandes pessoas aí do YouTube, pessoas famosas e tal. Mas eu olhando assim o resultado, eu acho uma bobeira sem tamanho. Penetração digital está em nível recorde. Eles estão fazendo alguns ajustes aqui em condições comerciais, redução de preços pontuais para tentar conquistar ainda mais crescimento, eliminação de taxa de serviço em pick-up todo o Brasil. Pick-up é você retirar na loja, o termo que eu esqueci. E descontos também para algumas regiões. NPS deles é muito bom. E o Ship from Store, que é buscar na loja. Ship from Store é buscar diretamente da loja, porque tem algumas lojas que vão ter os produtos e outras não, né? Então você consegue selecionar a loja que você quer comprar também. Aqui a margem bruta, que a gente viu que sofreu mais nesse trimestre. Então o trimestre veio bem amassado, né? Bem mastigado. Nos 9 meses nem tanto, mas é o que eu falei, o resultado demora a queda da Selic impactar, assim como a subida da Selic. Tem uma inflação específica do setor pet. Tem algumas implementações estratégicas aí no ZDOG, rentabilização da fábrica. A parte do crescimento digital também impacta na margem da pet, segundo eles. Despesas operacionais. A gente vê que está mais ou menos no mesmo nível em relação à receita. 31,3%, até controlou um pouquinho. Não adianta a gente comparar o crescimento da despesa operacional e não olhar o percentual em relação à receita, tá? A gente vê que o percentual é super tranquilo, até nos 9 meses. 4% ano contra ano, despesa com venda 6% ano contra ano. Também estão controlando um pouquinho de despesa com vendas, né? Despesas gerais administrativas e outras despesas pré-operacionais de algumas outras lojas. E isso daqui talvez enxugue, né? E ajude a elevar a rentabilidade, porque como eles vão controlar esse crescimento de lojas,
Margem EBITDA. A margem da Pets, tá, é um setor de varejo, então são margens mais apertadas, a gente vê que sofreu um pouquinho mais, 6,9%. Aqui no terceiro tri de 2022 estava a consolidação da Petix, né? Também é outra adquirida. Mas nos 9 meses a gente vê que está mais ou menos no patamar aí, 7,1, 7,8, próximo. Aqui tem uma espécie de semi-store sales aí de lojas que foram abertas. A gente vê que a safra de novas lojas está bem ruinzinha. Esse EBITDA aí. Até 2018 eles tinham um EBITDA aí bem melhor, né? Uma margem EBITDA. Mas não tinha essa competição que tem hoje. Então realmente a competição afeta a empresa. Mas a empresa não está ruim por si só. O movimento macro acho que perturba muito mais aí o cenário da empresa do que essa competição. Porque a gente vê que a empresa vem crescendo de maneira pontual, digital, vem entregando um NPS agradável e está gerando bastante caixa, tá? Ó, o fluxo de caixa operacional, ó, 82 milhões, bem superior até ao quarto tri no 22, que normalmente o quarto tri vende um pouquinho mais. Então eles estão controlando o capex, né? Até capital de giro. Aqui não seria capex esse investimento, seria mais capital de giro. Alguns investimentos pontual, de... Não sei se entra lá, teria que olhar lá na demonstração contábil se o capex da Pets entra, né, na fluxo de caixa operacional, para eles estarem dizendo aqui de investimentos. Mas o investimento aqui parece ser até capex. Como está num patamar super tranquilo, tá? Super controlado. Reforma, manutenção em outros. Está num patamar semelhante aos outros trimestres. Então eles não estão deixando a loja cair aos pedaços, não é isso. Eles estão controlando novas lojas desses hospitais veterinários aí. Não, desculpa aqui, tecnologia digital. E reformas é um patamar tranquilo, né? 6 milhões e tal. Aqui no quarto tri teve um pouquinho mais de reforma, de repente no quarto tri de 2023 vai ter um pouquinho mais de reforma. Mas tecnologia digital, que é onde eles estão crescendo bastante, eles mantendo o mesmo patamar. E novas lojas, que é o principal gasto de capex, eles estão controlando, 22 milhões. E deve controlar ainda mais, tá? Se bobear, eles vão chegar próximo de zero aqui, porque eles vão abrir muito pontual, de repente alguns mixes de produtos aí no Z-Dog, enfim. A alavancagem está num patamar super tranquilo, isso daqui me agrada bastante. Estoque alto, então quarto tri de repente vai vender bastante. Eficiência tributária com esse novo CD de Goiás que já está há um tempinho. E começou a recomprar a ação, porque realmente a ação eu acho que está muito barata da Pets. O pessoal fica desesperado com cotação, dando chilique na internet, tá? Então, focando em maior eficiência, menor capex e em tecnologia. Tem um caixa aqui, o caixa deles é bem pequenininho, né? 3 milhões, mas eles não têm dívida também. E gerando caixa vai começar a aumentar a caixa sobrando no balanço patrimonial. Falar um pouquinho da marca Pets, né, que é a empresa aí focada aí nesse segmento. Número médio de pets, aí fala um pouquinho do segmento aí dos bichinhos. Uma marca, não sei qual seria a melhor tradução, né? Fresca. Brand refresh. Um aplicativo, alguns produtos novos, campanha geração P, estratégia de marketing, eles têm que estar sempre investindo um pouquinho. Apesar que a gente viu ali que controlou despesa com venda, né? Não foi com marketing. Não sei se aqui eles falam com marketing. Deixa eu ver se aqui eles falaram. Outras despesas operacionais, super tranquilo, gerais administrativas e vendas. De repente, marketing entra aqui em vendas, que é um pouquinho maior. Mas está em nível controlado, é um nível saudável. Não dá para deixar ficar cortando também, senão a empresa perde essa marca fresca, marca nova. Vamos passar. Algumas marcas próprias com produtos exclusivos que não tem em outros lugares, né? Produtos bem exclusivos mesmo, né? O pessoal que tem esses animaizinhos que compra esses produtos trata igual filho. Então, realmente tem como é que eu vou dizer? Um nicho aí bem específico, né, para atrair pessoas. O share da marca própria crescendo, a empresa, standalone também. Então a empresa tem esses produtos bem específicos aqui, polheiras, guias peitorais, tapete higiênico, vendendo bastante. Então se eles aumentarem aí a gama de clientes comprando esses produtos, com um ticket médio um pouquinho maior, aumenta a rentabilidade. Às vezes não precisa ganhar tanto share, tá? Falando um pouquinho da experiência do cliente, os cupõezinhos, algumas informações.
eles passam, a clínica aqui veterinária. A loja deles parece bem interessante mesmo, né? Pelo aplicativo, tem clube de benefícios, assinatura de produtos recorrentes, dá alguns descontos. E esse foi o grupo Pets, tá, pessoal? Então, assim, eu gosto bastante da Pets, tá? Não acho que é a melhor small cap da bolsa. Não acho que o resultado foi bom. Realmente o resultado, eu diria que foi neutro, não diria nem ruim, tá? Eu acho que foi neutro porque a empresa tá com uma geração de caixa muito boa, tá com planos bem positivos. Eu vi a conferência de resultados do CEO da Pets. Então, eu diria que o resultado foi neutro, mas a gente tem que acompanhar aí como é que vai ficar essa margem bruta no futuro, como é que vai ficar esse same-store sales, que é o principal ponto, e a geração de caixa operacional. Mas eu gosto da Pets, não acho uma empresa ruim. Eu acho que o pessoal dá muito chilique quando a cotação cai. Nesses momentos de queda de cotação, a gente tem que saber analisar a empresa que está caindo por conta do cenário macro, empresa que está caindo porque é ruim, tá? Tem muita empresa que cai porque é ruim. Não é uma empresa alavancada, e eu acho que tem um cenário bastante positivo, inclusive com essas marcas adquiridas, essas marcas próprias aí. Então, pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que eu possa ter agradado. Se você discorda, também comenta de maneira respeitosa, né? A gente aí que fala muita bobeira também, vem ofender, vem xingar, enfim. Mas cada um faz o que quer da sua vida. Se você tiver interesse no nosso serviço, inclusive de valuation, relatório da Pets, tem o link na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, estamos aí. Valeu, forte abraço.